Sejam bem-vindos a mais uma aula para o INC. A aula de hoje vai ser assim, curtinha, a última aula também foi, porque eu estou a definir estas aulas de forma a que não sejam extremamente longas, portanto não vão ser assim muito chatas para vocês, e que tudo o que eu estou a transmitir, tudo aquilo que eu estou a passar para vocês seja curto e direto, vocês podem aplicar logo de seguida, portanto vamos diretamente ao ponto, é mais fácil assim. Para quem não me conhece, eu sou a Gisela. Este é o canal do A Escrever e hoje vamos falar então sobre a transição de carreira. Vamos falar aqui de estratégias que são bastante simples, mas muito, muito úteis para quem está aqui neste processo de, por um lado, a pensar se quer mudar de carreira, por outro, de já tomou a decisão e quer mesmo mudar o seu percurso profissional e, portanto, vamos falar sobre isso hoje. Vamos começar então por esta parte do. Mas porquê que é importante falarmos sobre esta transição da carreira? Por um lado, é preciso nós percebermos que nem todas as carreiras são assim lineares, portanto, nem toda a gente decide ser professor e é professor a vida toda, ou médico, enfermeiro, seja o que for. Portanto, é normal que tu que me estás a ouvir tenhas esta vontade de, ok, eu quero experimentar outras coisas, o que eu estou a fazer agora não me está a fazer sentido, a empresa onde eu estou não me está a fazer sentido. Qualquer uma destas referências que te esteja a fazer sentido e que te faça sentido mudar de carreira é normal, é comum e, portanto, está tudo bem em quereres mudar a tua rota. Está tudo bem em agora mudei de ideias e quero outra coisa. E tens de perceber que não vais nunca começar do zero, portanto, essa não terá de ser uma preocupação tua, mas vamos falar disso mais à frente. Eu quero só agora, neste momento, reforçar que está tudo bem se neste momento aquilo que estás a fazer não faz tanto sentido, se aquilo que de alguma forma desenhaste para a tua carreira em algum momento da tua vida, sobretudo isto acontece muito quando vamos estudar e quando planeamos tirar determinado curso superior ou mesmo no secundário, quando nós definimos essa estratégia para a nossa vida e depois percebemos que, ok, não é por aqui, eu quero outras coisas, eu afinal agora percebi que esta área não me atrai assim tanto. Ou mesmo que continues na tua área profissional, queres experimentar caminhos novos, queres experimentar funções novas, está tudo bem com isso. É normal que numa fase da nossa vida, de facto, nós tínhamos desenhado isso e tínhamos planeado isso, mas que agora, porque já estamos no mercado, porque já percebemos que não é por aqui, faz todo sentido então mudar e está tudo bem com isso. Como é que nós às vezes também reconhecemos esta mudança? Eu não sei quanto a vocês, eu entretanto também já fiz algumas mudanças na minha vida e na minha carreira. Às vezes nós reconhecemos este movimento ou esta necessidade de movimento, muitas vezes porque não estamos satisfeitos com aquilo que estamos a fazer atualmente. E esta insatisfação pode vir de muitos sítios, pode vir de uma equipa de trabalho que não nos satisfaz, pode vir de um horário que não está adequado àquilo que é a nossa vida atual, pode vir de uma empresa onde nós já não nos revemos, ou pode vir de facto de uma área profissional que, entretanto, já não nos faz assim tanto sentido e que nós sentimos que, ok, neste momento isto já não faz sentido porque sinto-me insatisfeita com o meu percurso profissional, sinto-me insatisfeita com aquilo que estou a fazer, o que eu quero fazer agora já não é isto, é outra coisa completamente diferente, ou é isto, mas é noutro ambiente, é noutro tipo de função. Portanto, está tudo bem também em reconhecermos esta insatisfação e em percebermos também de facto de onde é que ela vem. E muitas vezes este exercício de perceber essa insatisfação também não é muito linear e não é muito fácil de o fazermos. Às vezes começamos a pegar, vamos dizer assim, em pequenas coisinhas, em complicar com pequenas coisas, porque de facto não estamos a perceber a razão raiz dessa nossa insatisfação e temos se calhar de nos sentar e pensar um bocadinho e perceber de onde é que ela vem e o que é que pode estar por trás disso. Muitas vezes isto também acontece porque essa insatisfação também já é prolongada, portanto, aquela sensação de conforto e de conformismo com aquele nosso trabalho ou com a nossa vida profissional atual, ela já não é, essa sensação já não é suficiente, já não nos chega, já não serve para continuarmos aquele percurso, para continuarmos por ali. Isso é muito comum às vezes quando nós estamos muito tempo no mesmo ambiente, ou na mesma empresa, ou na mesma área, e nós já fizemos, ou sentimos que fizemos quase tudo ali e que precisamos agora de outras coisas, precisamos agora de
encontrar novos desafios, a encontrar, se calhar até construir novos objetivos, porque aquilo que nós já atingimos já não nos faz assim tanto sentido. Então esta sensação de estarmos confortáveis no nosso lugar, ela já não existe. E então nós temos esta aqui, a nossa insatisfação, no fundo, está alavancada também nesta necessidade de procurar outro tipo de conforto, porque este que nós temos atualmente já não serve, já não funciona. O que é preciso também, nós termos em consideração quando estamos aqui a perceber se é de facto um momento de mudança? Temos que se calhar sentar-nos um bocadinho, que é uma coisa que não fazemos muitas vezes, e pensar sobre a nossa carreira. Eu tenho a experiência, através de vocês que recorrem até mim, com quem eu trabalho, eu tenho a experiência através de vocês que muitas vezes não há este tempo de eu vou tirar hoje uma hora, ou esta semana eu vou tirar uma hora ou duas e vou perceber, o que é que eu fiz até agora. O que é que me faz sentido fazer daqui para a frente? O que é que eu estou a fazer atualmente que me faz sentido, que eu quero manter? Eu gosto mesmo do meu trabalho, eu estou só habituada a ter esta rotina de fazer este trabalho, de estar nesta profissão. Termos tempo para pensar sobre estas questões é muito importante para perceber se de facto estamos só neste momento de procurar esta transição, se há de facto coisas que nós temos de procurar mudar, o que é que está por trás também de algum nível de insatisfação ou algum tipo de necessidade que nós temos e que se calhar não estamos a identificar porque não estamos a tirar esse tempo para nós, não estamos a pensar naquilo que. O que é que será bom para nós? O que é que será melhor para nós? Será que esta solução que atualmente eu tenho é o que eu preciso, é o que eu quero? E é muito importante nós percebermos que muitas vezes estas paragens de quase de reflexão e de questionamento sobre a nossa área profissional ou sobre outras áreas da vida. Neste momento estamos a focar nesse assunto, mas naturalmente isto depois pode ser transversal a outras áreas. Mas não temos quase este momento de reflexão, não temos esta paragem para perceber o que se passa, pode ser também um volte-face ou um atraso na nossa carreira porque nós não estamos a ter essa paragem, a ter esse cuidado de perceber o que é que estamos a fazer. Estamos em piloto automático, estamos a avançar só porque alguém nos disse ou nós chegamos a essa conclusão de que temos que ir por esse caminho e acabou. E acho que é muito importante nós às vezes termos este cuidado de parar. Eu digo isto muitas vezes aos meus clientes e aos meus alunos, eu digo isto muitas vezes de eu percebo que possa ser difícil, às vezes no turbulhão daquilo que é o dia a dia, no turbulhão que é se calhar ter 8 ou 9 horas de trabalho e ainda mais uma ou duas em que se faz viagens para o local de trabalho, em que tem-se uma série de responsabilidades, nomeadamente filhos ou casa para cuidar ou o que for. Eu percebo que nesse turbilhão é difícil nós tirarmos algum tempo para quase conversarmos connosco durante algum tempo, termos aqui esta pausa de perceber o que é que faz sentido, será que eu preciso de mudar, será que eu não preciso de mudar, será que eu consigo perceber se há alguma insatisfação associada à minha vida profissional. Eu percebo que isso seja muito difícil, mas às vezes basta nós fazermos uma ou duas questões e se calhar chegamos a essa conclusão com alguma facilidade ou com relativa facilidade. Porque de facto às vezes há pequenos pontos que nós nos esquecemos nesse piloto automático do dia a dia, mas que nós facilmente identificamos, não é? De facto, eu não estou satisfeita com o meu horário de trabalho, eu não gosto de que aconteça isto ou aquilo na minha profissão, porque acho que posso ser mais útil desta ou daquela forma. Portanto, é necessário também termos esta pausa aqui para refletir um pouco sobre a nossa carreira, sobre a nossa vida e de que forma é que também conseguimos encontrar aqui um equilíbrio entre estas duas áreas, sem também comprometer aquilo que é o nosso bem-estar e a nossa satisfação pessoal com todo este mundo da carreira e do universo profissional. Eu não disse porque não estamos em direto, esta aula está a ser gravada, mas eu vou dar a oportunidade de quem quiser fazer alguma questão depois que o vídeo seja lançado, podem deixar as questões nos comentários e eu também darei resposta a elas. Ou se quiserem, podem enviar-me mensagem também nas minhas redes ou através do e-mail, eu vou deixar os contactos depois aqui em baixo também. Vocês podem depois enviar-me mensagem e podemos conversar também sobre alguma dúvida que esta aula possa ter deixado. Então, mas, ok, já percebemos isto tudo.
a transição da carreira pode ser necessária ou não, dependendo das nossas necessidades. Nós também temos que parar aqui um bocadinho para perceber se estamos nesse momento, se precisamos dessa transição, o que é que está por trás disto, qual é a satisfação que se calhar me leva a esta vontade. Mas o que é que eu posso fazer então para, de facto, começar a trilhar esse caminho de vamos mudar de percurso, vamos mudar aqui a rota, vamos perceber aqui o que é que nós podemos fazer para mudar isso. Uma das primeiras coisas que nós temos que fazer e que no fundo está aqui ligada a esta reflexão que eu estava a falar, tem a ver com termos clareza do que é que queremos. Nós temos que perceber, por um lado, o que é que queremos, o que é que estamos à procura, o que é que queremos alcançar, e por outro, perceber também o que é que já não faz sentido. Às vezes pode ser mais fácil nós percebermos o que é que não queremos, e isso ajuda-nos a definir o que é que queremos. Às vezes nós temos aquela coisa de, ok, eu não sei o que é que eu quero para a frente, mas eu sei o que é que eu não quero porque já passei por aí e então isso já sei que isso não me faz sentido. Portanto, podemos começar por aí e definir aquilo que de facto não queremos, que queremos diferente daquilo, não é? Portanto, temos que definir aquilo bem então primeiro. Se calhar o que não nos faz sentido, porque é o mais fácil de identificar, e depois perceber o que é que nós procuramos, o que é que queremos, qual é que é agora o caminho a seguir. Ok, eu sei que não quero X, o que é diferente de X? Que outros caminhos é que eu posso encontrar que se calhar até estão alinhados com aquilo que eu já fazia, porque a mudança e a transição de carreira podem ter a ver com isso, de coisas que eu já fazia, mas numa função diferente ou numa área diferente. Mas o que é que eu já fiz que me faz sentido e o que é que não faz sentido? E depois, pegando também nisso, perceber o que é que eu procuro agora, o que é que eu quero fazer agora, o que é que me faz sentido seguir no futuro e no presente, o que é que me faz sentido ter e ser. E, voltando aqui a esta parte do que nós já fizemos e daquilo que nós já fomos ou do que já praticamos na nossa vida, perceber que competências é que eu tenho. O que é que eu já fiz? Que competências é que eu já desenvolvi para agora o percurso futuro? O que é útil do que eu já fiz? Ou, não sendo nada a ver com aquilo que eu vou fazer, que tipo de competências eu já trabalhei, eu já desenvolvi, que de alguma forma eu posso pegar nelas e transferi-las agora para uma nova área profissional ou para uma nova função? O que é que eu já fiz que me ajuda de forma útil a seguir um novo caminho? Portanto, este mapeamento das competências é, no fundo, nós fazermos quase uma lista daquilo que já desenvolvemos noutros locais de trabalho, que já desenvolvemos noutros contextos profissionais e não profissionais, naturalmente. O que é que nós já desenvolvemos e de que forma é que nós podemos pegar então nessas competências e transpô-las para agora o que vem aí, não é? O que é que queremos fazer ou aquilo que temos pretensões de fazer. Além disso, perceber também que competências que eu ainda não tenho ou não estão bem desenvolvidas, mas que eu quero desenvolver porque são mesmo necessárias ou são muito úteis para a nova função ou para o novo percurso profissional. De que forma é que nós podemos fazer isto? Podemos, por um lado, primeiro pensar nelas, o que é que de facto nós queremos melhorar ou desenvolver porque ainda não existe e aprender continuamente. Como? Vamos fazer cursos, vamos ler sobre o tema, vamos aprender sobre ele, vamos também, eventualmente, também termos aqui esta parte do networking intencional. E o que é que eu quero dizer com isto? Vamos conhecer pessoas que já têm essas competências, ou até pessoas que nós já conhecemos e que estão até no nosso círculo profissional, que têm competências que me ajudam a desenvolver também essa competência que eu preciso. Por exemplo, se vocês têm na vossa equipa de trabalho alguém que está a desenvolver uma função ou a desenvolver uma competência que vocês identificam como necessária para vocês, vocês podem falar com essa pessoa e tentar perceber, ok, como é que tu aprendeste isto? Como é que tu chegaste aqui? Tu fizeste alguma coisa neste sentido? Fizeste algum curso? Leste? Aprendeste? Desenvolveste esta competência em alguma função? Portanto, vocês podem também aprender junto de outras pessoas que vocês já conhecem ou procurar pessoas que vos possam ensinar de forma intencional alguma competência. Eu quero só aqui reforçar uma coisa que já disse no início da aula, mas que eu acho sempre importante, que é, mesmo que nós mudemos para uma área profissional completamente diferente daquilo que estamos a fazer atualmente, nós não estamos a partir do absoluto zero. Há sempre alguma coisa que nós desenvolvemos em funções anteriores
ou antes de termos entrado para o mercado de trabalho, ou até noutras áreas pessoais e menos profissionais da nossa vida, que fomos desenvolvendo algumas competências e, portanto, elas já existem, não estamos a partir do zero para essa nova função ou nova área profissional. Há coisas que nós já acumulamos de outras eh, experiências profissionais ou de outros contextos que nos ajudam, de facto, a dar esse salto ou fazer esse movimento de mudança. E, portanto, entrando aqui neste próximo ponto, também podemos experimentar, coisas diferentes para, no fundo, perceber também o que é que queremos fazer, mas também para trabalhar estas competências. Projetos paralelos, portanto, vocês podem, a par daquilo que é a vossa função atual, experimentar outro tipo de projetos, outro tipo de contextos que possam ser interessantes para vocês, fazer voluntariado em áreas que, de alguma forma, se equiparam ou que as competências desenvolvidas nessas áreas possam ser necessárias para a área que vocês querem migrar. Podem fazer também freelancing já nessa nova área ou em projetos semelhantes ou que desenvolvam competências semelhantes que sejam necessárias para a nova área ou para o próximo passo do vosso caminho profissional. Portanto, experimentar também é importante no sentido em que nós também vamos perceber se aquele próximo passo que queremos tomar de facto está alinhado e está também. De uma forma mais clara para nós, de facto, se está alinhado com aquilo que nós queremos, porque por vezes nós podemos ter a ideia de que determinado caminho é que de facto nós procuramos e nós desejamos muito, mas depois vamos experimentar e não é bem aquilo. E está tudo bem, nós podemos fazer de facto esses avanços e recuos, porque poderá ser necessário também para avançarmos de uma forma mais clara e de uma forma mais trabalhada e de uma forma mais consciente. Portanto, experimentar ajuda-nos também aqui a tentar perceber se de facto o caminho é por ali, se nós queremos outras coisas ou se estamos à procura no lado errado e temos que de facto ajustar novamente a nossa rota. Experimentar, portanto, é de facto muito importante. E por vezes eu sei que isto causa alguma estranheza porque agora vou estar aqui a experimentar coisas diferentes, depois o que é que isso diz sobre o meu currículo? Diz que foste à procura pelo menos de treinar competências e de treinar determinados desafios que se calhar procuras, portanto, experimentar, apostem nisso, porque é muito importante até para trabalhar competências. E se perceberam que de facto há competências que vocês precisam mesmo de trabalhar, de desenvolver, esta parte aqui pode ajudar-vos muito, a par da aprendizagem contínua que podem ter através de cursos ou de leituras ou de algum tipo de networking, como eu expliquei há pouco. Ainda a propósito do networking, claro que nós podemos aqui assumir networking como aquilo que já é a nossa rede de contactos atual, aquelas pessoas que nós já conhecemos, mas também podemos construir essa rede para pessoas que, não sendo ainda nossas conhecidas, digamos assim, são pessoas que vão ser necessárias para esse avanço na carreira ou para essa migração na carreira. Nós muitas vezes temos aquela realidade de, ok, eu conheço estas pessoas, que são as únicas pessoas que estão ligadas ao meu trabalho, à minha área profissional, mas esquecemos que pode ser importante, de facto, alargar estas fronteiras e que às vezes o amigo do amigo ou o colega do colega podem ser uma solução para esse avanço na nossa carreira. Não raras vezes nós sabemos que estão a contratar para X empresa porque aquela pessoa conhece alguém daquela empresa que trabalha lá ou alguém que está a recrutar para X empresa, portanto, nós construirmos esta rede e de alguma forma também alargarmos, não só tendo em consideração que pode fazer sentido alargar para pessoas da área em específico que nós desejamos, mas também para pessoas que de alguma forma podem até cruzar-se entre várias áreas ou que podem ajudar-nos então a desenvolver competências. Esta rede não tem de ser semelhante à vossa rede de amigos, naturalmente. Eu sei que muitas vezes confundimos isso e que achamos que o facto de termos uma rede de amigos já nos vai ajudar depois também em contexto profissional e isso será o suficiente, ou, pelo outro lado, só termos os colegas de trabalho e isso será o suficiente em contexto profissional, porque é aquela rede a que estamos habituados, mas de facto temos que alargar estes horizontes e naturalmente esta rede de networking, mais profissional, mais virada para a vossa carreira, não tem de ocupar outras áreas da vossa vida. Isso é uma gestão que poderão fazer e que não terão, lá está, todos os vossos colegas de trabalho também não serão vossos amigos, certamente.
E, portanto, essa gestão poderá ser feita, mas construir esta rede é muito importante e vocês têm uma ferramenta incrível ao vosso dispor, que eu falo tantas vezes, vocês estão fartinhos de me ouvir falar dela, que é o LinkedIn, que vos permite de facto chegar a pessoas diferentes, de áreas diferentes e que vos podem trazer aqui inputs muito diferentes. Portanto, usem do LinkedIn. Eu vou falar depois do LinkedIn um bocadinho mais à frente outra vez, mas abusem dele. Vamos agora entrar aqui numa parte que eu acho também extremamente importante, porque nem tudo são rosas, naturalmente, e obviamente este processo de mudança pode trazer aqui alguns desafios. Eu não diria dificuldades, mas são alguns desafios que de facto podem fazer aqui quase um entrave naquilo que é a vossa possibilidade de evoluir ou a vossa vontade de evoluir, porque nós às vezes quase que nos agarramos um bocadinho mais a estes desafios do que às múltiplas valências e possibilidades que podem surgir. Mas eu gosto também de falar destes desafios porque eu sinto que às vezes falamos tudo muito cor-de-rosa, e se estou nesta parte do empreendedorismo, eu sinto ainda mais isso, que é tudo muito cor-de-rosa, é tudo muito fácil, mas de facto, claro que há trabalho por trás, claro que há uma série de desafios e de coisas a acontecer que podem complicar estas mudanças e estes trajetos. E então eu vou falar destes desafios comuns, mas olhem para eles como desafios e não como dificuldades. No fundo, olhem para eles como formas de aprender sobre e gerir sobre estes assuntos de forma a que o vosso percurso possa ser muito mais consciente, mas tendo em conta que isto não são só entraves, são desafios, são possibilidades de aprendizagem também. Um dos desafios, se calhar, mais comuns e que as pessoas relatam mais tem mesmo a ver com a instabilidade ou com o medo da instabilidade de estar agora a mudar de emprego, estar agora a mudar de área. Eu costumo dar um exemplo muito que eu acho que no fundo abala com esta ideia de que estarmos na mesma empresa nos dá estabilidade. Eu estou certa de que vocês conhecem várias pessoas que estão há muitos anos mesmo na mesma empresa e que fazem se calhar a mesma coisa há muito tempo e que têm aquela percepção de que ao estar naquela empresa, ao estar com essa segurança no trabalho, de que nunca vão ter instabilidade porque estão ali há 10 anos, por exemplo, estão a desenvolver aquela função também há 4 ou 5, dependendo do caso de cada um, e que aquelas pessoas nunca vão ser despedidas, portanto, elas estão seguríssimas no emprego, estão lá há muitos anos, já estão efetivas, que é o que toda a gente costuma dizer. Mas também eu sei que se vocês analisarem um bocadinho as pessoas que conhecem também muitas pessoas que estiveram na mesma empresa 10, 20, 30 anos e que foram despedidas porque ora a empresa fechou, ora aquele posto de trabalho foi, não bem agora a palavra, mas basicamente o posto foi destruído, vamos dizer assim, não é destruída a palavra, mas não me bem agora, portanto vamos continuar com a aula sem saber a palavra, pode ser que depois eu me lembre, mas basicamente aquela pessoa deixou de trabalhar na empresa porque o posto de trabalho desapareceu. Quantas pessoas nós não conhecemos que supostamente estavam num trabalho super seguro, estavam numa função e numa empresa super segura, mas que porque alguma coisa aconteceu, eles tiveram que sair da empresa. Ou até porque aconteceu algum problema de saúde ou algum problema familiar que implicou a saída da pessoa da empresa, apesar dela já estar lá há 10 ou 15 anos. Nós temos que perceber que isto da instabilidade, é geral e não tem que ver com o número de anos que estamos na empresa, não tem que ver com esta efetividade ou não que tem a nossa ligação contratual com a empresa. Às vezes, a estabilidade tem outros fatores que não controlamos, o mundo em geral, as guerras, as coisas todas que estamos a ver acontecer, podem contribuir para esta instabilidade. E, portanto, se nós pudermos, de alguma forma, procurar outras soluções e até ter mais do que uma solução para que façamos face a esta instabilidade, é muito mais interessante do que nós estarmos 10 ou 15 anos numa empresa e achar que isso é que é a visão segura da coisa. De facto, eu percebo que muitas vezes, até culturalmente falando, é mais aceito esta perspectiva de estar muito tempo numa empresa, porque aí é que vamos ter segurança. Mas pensem sempre nesta perspectiva de que aquela pessoa pode ser
despedida de um momento para o outro, porque, por exemplo, a empresa vai fechar e vai falir, e então aquela empresa fecha e a pessoa fica sem o seu trabalho na mesma. Portanto, ela não tomou nenhuma atitude no sentido em que foi ela que se despediu ou foi ela que procurou o melhor para si, mas de alguma forma ela ficou nessa situação de instabilidade. Portanto, mais do que pensarem na realidade da instabilidade neste processo de mudança, tentem perceber que, de facto, se calhar estão à procura de condições melhores e que até vos trarão outra estabilidade que não teriam no local onde estão. Portanto, isto da estabilidade é um bocadinho, é muito sério, claro, mas também é um bocadinho flexível no sentido em que vocês podem encontrar esta instabilidade mesmo estando há 10 ou 15 anos na mesma empresa. Outro dos pontos que até acho que, a par da instabilidade, há de ser assim o que as pessoas falam mais, tem a ver com esta comparação de trajetórias com outras pessoas. E o que eu quero dizer com isto? Vamos imaginar que eu estou então há 5 anos na mesma empresa, entretanto já progredi dentro da empresa, estou a ganhar mais, estou num posto com mais responsabilidades, já cresci imenso. E entretanto decido fazer assim uma volta enorme na minha vida, mudo de carreira, mudo de área para uma coisa até que supostamente toda a gente acha que é mais instável, mas não se sabe, não é? Mas as pessoas se calhar vão pensar isso. E então faço isso, e então há ali alguém nesse mesmo grupo de pessoas em que estamos, por exemplo, a falar ou que estamos a pensar, que já está há 10 anos na mesma empresa. Depois há um outro que está a 8, outro que está a 7. E então eu, que agora estava assim, que até estava tudo a correr muito bem, olho para os outros e vejo que eles estão há muito tempo na mesma empresa, que estão sempre naquela área profissional, que nunca mudaram. Há esta comparação de será que faz sentido eu fazer isto? Será que faz sentido eu mudar? Primeiro, nós não sabemos, na cabeça dos outros, se eles não têm a mesma vontade de mudar, mas nunca fizeram nada para que isso acontecesse. Portanto, eles podem estar insatisfeitos nos seus locais de trabalho, mas não partilharem isso por uma série de razões. E por outro lado, também não sabemos se eles próprios não olham para a nossa trajetória e pensam: quem me dera fazer o que ela está a fazer? Quem me dera ter essa mudança? Também temos que pensar que aquela trajetória que nós vemos e que achamos que é incrível, se calhar não é assim tão incrível. E se calhar, tanto aquela pessoa como qualquer outra que passasse pela mesma trajetória ia pensar: não, eu não quero nada disto, isto foi muito difícil, não era nada por aqui que eu queria vir. Portanto, esta coisa de compararmos com os outros pode ser muito perigosa. Porque provavelmente a resposta que estamos a ter, ou o resultado da nossa reflexão que temos perante essa comparação, não é a mais justa, nem a mais acertada, e provavelmente estamos equivocados na comparação que estamos a fazer. Eu sei que é muito mais fácil nós olharmos para aquilo que chega até nós e dizermos: ah, aquilo ali é melhor, aquilo ali é mais certo, aquilo ali é mais estável, mas nós não sabemos se assim o é. Nós temos uma percepção daquilo que chega até nós, que pode nos ser contado, ou que pode ser a percepção que nós temos daquilo que imaginamos que acontece, mas isso pode não ser verdade. Portanto, temos também ter este cuidado aqui. E hum, a par desta comparação, e no fundo isto tudo que eu vou falando, se calhar a raiz pode ser sempre a mesma, não é? Que tem sempre a ver com esta pressão aqui do não falhar. Então agora vou mudar e se isto não correr bem, o que é que os outros vão dizer? O que é será que vão pensar porque eu fiz isto e se calhar não deveria ter feito? Ou deveria ter feito, mas o que é que eles vão pensar mesmo assim? Porque se calhar não estou no parâmetro que eles achavam que eu ia ficar, ou não estou no parâmetro que eu queria ficar já logo passado um mês ou 2 ou 3. Esta pressão de não falhar vem de vários sítios, certamente, e vem também desta questão do que é que os outros vão pensar, do que é que os outros vão dizer a propósito disto. E temos de ter o cuidado de facto, isso não interessa assim muito, porque não são os outros que vão pagar as vossas contas, não são os outros que vão lidar com a vossa saúde física ou mental, não são os outros que vão estar lá quando se calhar vocês estão muito mal, porque estão a continuar aquela carreira que não vos interessa absolutamente nada. Portanto, quando pensarem nisso na pressão do não falhar, se for uma coisa mais pessoal, se calhar trabalhar isso a nível de crenças e essa parte mais terapêutica até, mas se for sobre os outros, se calhar não.
Não liguem, sabem? Porque de facto a pressão do não falhar pode ser muito complicada e pode ser um daqueles entraves que vos bloqueia até a vários níveis, não só a nível da carreira. E depois aqui falar desta coisa do tempo, de ai, não tenho tempo para fazer essas coisas, eu já tenho X idade, já não faz sentido eu fazer essas mudanças. Eu já estou aqui há tanto tempo nesta empresa, não vou estar agora a sair, portanto, não olhem para o tempo como uma desculpa, como um entrave, olhem se calhar para o aliado, como um aliado, no sentido em que se eu já estou aqui há tanto tempo, eu já desenvolvi tanto estas competências, isto é uma bagagem belíssima para eu ir agora para outras empresas e para outros sítios. Portanto, tenham em atenção que estes desafios que eu fui falando são só isso, desafios, são só coisas que vocês devem equacionar, que devem equilibrar depois na vossa decisão, mas olhem para elas como desafios e não como dificuldades e como entraves totais e finais da vossa progressão e do vosso percurso. Vamos agora falar aqui de algumas ferramentas que eu considero que são importantes. Eu já fui falando de algumas coisas, mas agora quero centrar-me um pouco mais nisso também para ficar mais resumido nesta parte da aula, que é esta questão aqui de autoavaliarmos as nossas competências é fundamental. Eu já falei muito disto, agora se calhar não faz sentido estar outra vez a bater no ceguinho, como se costuma dizer, mas percebermos aqui que competências é que nós temos, o que é que nós precisamos também de desenvolver, as que já temos, qual é o nível delas, o que é que eu preciso trabalhar mais aqui, o que é que já está trabalhado o suficiente, digamos assim, para eu me considerar uma especialista nesta competência, o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso desenvolver. Portanto, fazer este apanhado das nossas competências e avaliá-las no sentido do nível em que estamos em cada uma. Isto aqui estamos a falar sempre de competências técnicas e aquelas mais humanas, idiomas, esse tipo de coisas. São tudo competências que serão, que farão parte da nossa bagagem neste percurso e, portanto, é importante que nós percebamos de que facto o que é que nós temos, o que é que nós já desenvolvemos e o que é que precisamos de desenvolver e qual é o nível de qualquer uma destas competências que já possuímos. E depois de perceber isto tudo, acho que nós não somos muito de fazer planos, não é? Nós não somos muito de perceber qual é que será depois o trajeto. É o vamos indo e vamos vendo. Mas acho que é importante nós definirmos aqui quais são os passos a seguir. E mesmo nisto das competências, não é? Se eu identifiquei as competências, perceber o que é que eu vou fazer agora com esta informação. Eu agora vou tirar o curso X ou Y para melhorar esta competência. Eu agora vou pegar e vou ver todo o meu percurso profissional e vou construir um currículo, vou atualizar o meu LinkedIn, vou atualizar as ferramentas de que preciso para avançar com candidaturas de emprego. O que é que eu vou fazer? E tudo isto deve ser organizado em pequenos passos. Porquê pequenos passos? Se eu disser que estou a zeros numa determinada competência e que eu quero desenvolvê-la até ao seu nível máximo ou próximo disso, eu vou ter aqui pequenos passos para cumprir. Eu não vou dizer que amanhã ou depois eu vou ter que estar no nível X desta competência. Não, eu vou ter que procurar de que forma é que eu vou desenvolver aquela competência, se vou procurar algum curso, se entretanto vou pesquisar centros de formação para perceber onde é que eu o posso fazer, de que forma aquilo vai acontecer, quais são os timings, qual é o investimento que está associado. Portanto, este plano de ação tem que ser partido assim em passos mais pequenos para que de facto nós consigamos cumpri-lo aos poucos e para não nos sentirmos também assoberbados com a quantidade de coisas que achamos que temos de fazer, mas que no fundo não são assim tantas, mas quando elas estão assim mais em pequenino dá para perceber que são coisas que são atingíveis e que podemos então de facto definir. E no fundo também perceber que isto deve estar aplicado também aos nossos objetivos, perceber que os objetivos podem então ser construídos assim de forma mais pequenina, com passos mais pequenos, para que de facto não sintamos que é uma coisa quase irrealizável e que nunca vamos lá chegar. É preciso perceber aqui então esta parte das metas, defini-las de forma realista, perceber que os timings que estão associados podem não ser aqueles que nós queremos, mas são aqueles que são necessários e, portanto, fazermos aqui este bom uso também de metas realistas e das ações que temos que tomar.
A parte disto tudo, vou voltar aqui a dizer coisas que eu digo em todas as aulas. Olhem para o vosso LinkedIn, olhem para o vosso currículo e percebam o que é que têm de fazer, o que é preciso atualizar, o que é preciso mudar. Se eu estou a mudar de percurso profissional, de estratégia, de comunicação, o que é que eu preciso mudar também no meu LinkedIn, no meu currículo? Faz sentido eu ter um portfólio? Faz sentido eu enviar cartas de motivação ou de apresentação? Faz sentido eu, ou até porque me solicitam também, faz sentido eu também pedir cartas de recomendação a alguém? Faz sentido eu falar com ex-FIAs para tentar perceber que tipo de informação é que eu devo, partilhar de alguma forma o que é que eles identificam em mim que eu não estou a identificar, falar com colegas de trabalho também para fazer esse exercício. Portanto, olhar para as ferramentas de candidatura de emprego e perceber o que é que dá para fazer dali que nós já temos e o que é que temos que mudar de facto, assim a fundo, que ainda não olhamos para isso. Portanto, a nível de ferramentas, de forma muito resumida, será esta o vosso primeiro exercício para avançar e para tentar perceber também por onde é que vão seguir e o que é que precisam também de, entretanto, trabalhar para depois poderem então tomar essa ação e de facto poderem avançar e começar a contactar empresas, a perceber por onde é que querem desenhar também a vossa carreira. Estamos a terminar a nossa aula, que está a ser um bocadinho mais longa do que eu estava a contar, de facto, mas às vezes estamos a falar de temas que nos deixam tão felizes e tão envolvidos que o tempo passa mais rápido do que gostaríamos. E acabamos por falar mais do que o que estava previsto. Mas concluindo então a nossa aula, mas antes de concluir, deixem-me só dar aqui outra vez o alerta de que podem de facto deixar as vossas questões na caixa de comentários da aula para depois eu dar resposta, ou então podem enviar para as minhas redes. Concluindo então a aula, aqui em três pontos que eu acho que resumem bem a aula de alguma forma e resumem também a perspectiva que se calhar devem ter perante esta coisa de mudar de carreira. Por um lado, a mudança não tem de ser radical. Vocês não têm de hoje estar num emprego das 9 às 5 e têm de sair para o mundo do empreendedorismo e vender produtos físicos, não é? Vocês podem só manter a vossa área profissional e podem fazer só algum tipo de conversão para uma função diferente, podem até mudar o esquema do horário que têm atualmente para um esquema de part-time, por exemplo, porque vos faz mais sentido. Portanto, a mudança não tem de ser naturalmente radical. Pequenas mudanças podem provocar grandes transformações. Portanto, os pequenos passos que eu falava há pouco também podem gerar grandes transformações naquilo que é a vossa carreira, as vossas competências, a vossa aprendizagem, a vossa evolução. Portanto, é preferível que começarem aqui por coisas mais pequenininhas para poderem depois progredir para coisas maiores e que essas mudanças também se notem de forma macro, mesmo que as vossas mudanças sejam micro ou muito, muito, muito pequenininhas. E está tudo bem recomeçar. Está tudo bem recomeçar, por um lado, numa área diferente, ao fim de 10 ou 15 anos na mesma empresa. Está tudo bem recomeçar em qualquer idade. Portanto, ainda há pouco tempo eu fiz uma publicação nas minhas redes a falar sobre isto, que está tudo bem se vocês foram estudar agora novamente aos 35 ou aos 40, não importa. Está tudo bem também se começaram um negócio aos 40 ou aos 50. Percebem? Estas mudanças, estes recomeços não têm um prazo, não têm uma idade lá marcada, portanto está tudo bem se vocês quiserem fazer essas mudanças de carreira. E está tudo bem também virem falar comigo, virem trabalhar comigo e, sobretudo, perceberem que há pequenas mudanças que vocês podem fazer nas vossas ferramentas de emprego ou na vossa comunicação escrita, que produz resultados imensos depois naquilo que é a vossa carreira ou a vossa progressão de carreira. Portanto, se de alguma forma este tema, esta aula ressoou em vocês e vocês precisam de ajuda nas vossas candidaturas de emprego ou na vossa comunicação escrita, formal, nos vossos locais de trabalho, ou então, neste sentido de mudança de carreira, se de alguma forma isto ressoou e vocês precisam da minha ajuda, eu tenho os meus contactos aqui em baixo, estou super disponível para trabalhar com quem está comprometido em avançar na sua vida profissional e acho que é tudo. Até breve.